Quanto você acha que custa construir uma casa hoje em dia? Mas eu não estou falando de qualquer casa, não. Eu estou falando da casa que você imagina para você. Muito provavelmente você não saiba o valor total dessa conta, mas eu sei. E eu vou te ensinar a fazer essa conta de duas maneiras. Primeiro, a conta que eu não uso, mas que é como a maioria das pessoas paga para construir. Nessa conta você vai somar o valor total da mão de obra e do material e vai juntar mais alguns itens. Presta atenção! Você vai somar os atrasos na obra, o desperdício de material, a falta de acompanhamento do proprietário, a preocupação excessiva por não saber direito como fazer o que precisa, a burocracia que gera atrasos e até paralisação da obra, e a equipe da obra, que mais dá trabalho do que faz o trabalho. Somando tudo isso, você tem a casa do seu sonho, certo? Quase. Na verdade, é alguma coisa que pode ser bem próxima disso, mas com uma bela pitada de complicação, dor de cabeça e prejuízo. Infelizmente, nós dois sabemos que isso acontece muito, até mesmo quando você contrata um profissional para tomar conta de tudo para você. Porém, o meu foco nesse vídeo é te mostrar a outra conta. O outro jeito de conduzir a construção da sua casa, em que o valor final da sua construção, exatamente como você deseja, é igual à soma dos materiais e dos serviços, menos a complicação, menos a dor de cabeça e menos o prejuízo. Nessa conta, que é a conta que eu utilizo nas construções dos meus clientes, o resultado é a casa que você deseja através de uma construção em que você tem mais economia, mais controle e mais tranquilidade. E é isso que eu vou te mostrar como fazer a partir de agora. Então, se você quer entender de que maneira o que eu vou apresentar aqui pode te auxiliar a economizar de verdade na obra, a controlar cada etapa da construção com tranquilidade e te fazer conquistar a casa do jeito que você quer, vem comigo, porque agora nós vamos planejar a sua obra desde a ideia inicial até a construção finalizada. E você, com a casa do jeito que deseja, pronta para receber a sua mudança. Eu sou Jefferson Evangelista e esse é o Domine Sua Obra. Para firmar esse compromisso com você, eu preciso deixar bem claro agora para quem é e para quem não é esse conteúdo que eu vou te apresentar. E isso vai ficar ainda mais claro no decorrer do vídeo, quando eu explicar a maneira errada de construir e que te faz perder muito dinheiro. Então, vamos lá. Este não é um conteúdo para quem não tem interesse em construir. Aqui nós vamos falar de construção o tempo todo. Também não é para quem já se decidiu por comprar a casa pronta, mesmo sabendo que dessa forma vai gastar muito mais dinheiro do que se construísse por conta própria. Não é um conteúdo para quem acha que o método que eu vou apresentar vai funcionar como algo milagroso ou que funciona como um tipo de piloto automático. Porque aqui eu vou te mostrar na prática como fazer para economizar na sua construção sem sofrer com dor de cabeça na obra. E também não é para quem não tem interesse em aplicar a metodologia que eu utilizo. Porque o que eu vou apresentar agora vai te ensinar a ser o próprio construtor, a própria construtora do seu sonho, te colocando como o ator principal do seu desejo. E você não alcança isso se não tiver vontade de fazer. Por outro lado, a metodologia Domine Sua Obra vai te ajudar demais a concretizar o sonho da construção da sua casa. Se você quer construir, mas não sabe por onde começar, se tem medo de obra, mas quer construir a casa própria, se quer planejar com eficiência a construção da sua casa, também é para você que não conhece as etapas da obra e quer entender isso antes de construir. É para quem não sabe o que fazer para calcular o valor da sua obra. É para você que quer eliminar as dores de cabeça comuns durante uma construção, que quer construir com rapidez, eficiência, qualidade e economia. Para você que quer manter a sua saúde emocional e o seu equilíbrio enquanto constrói. É para quem já tentou construir antes e teve problema. Para quem acha que obra só dá dor de cabeça. É também para você que tem o sonho da casa própria, mas não tem certeza de que construir é para você. É para quem vai financiar a compra do terreno, vai financiar a construção da casa. Quem quer sair do aluguel. Quem quer construir para alugar ou para vender. Para quem quer ter uma casa que valorize com o tempo, valendo cada vez mais, e para quem não quer ter as mesmas dores de cabeça que já teve com obra anteriormente. E não importa qual seja a sua profissão ou em qual momento da sua vida você esteja. Se você tem o desejo de construir a casa própria e não tem dinheiro infinito para investir e nem todo o tempo do mundo para esperar que a casa fique pronta, então o que eu vou apresentar agora é para você. Mesmo que você nunca tenha pisado em uma obra ou sequer tenha falado sobre obra.
Independente do sexo, da idade, independente de quanto você ganha, o método Domine Sua Obra vai te ajudar a tirar seu plano do papel e transformar aquilo que você tem como uma ideia de casa em uma realidade construída, do jeito que você deseja. Em um mundo em que é cada vez mais comum ver notícias como essas de pessoas que foram enganadas através de algum golpe da casa própria e que tiveram todo o investimento de uma vida arrancados de suas mãos, acreditando que realizaria o sonho de morar no que é seu, de constituir um patrimônio para suas famílias, é importantíssimo que você entenda quais são os perigos de não ter controle e de não cuidar de verdade do seu dinheiro e do seu patrimônio. Construir a casa própria, a casa dos seus sonhos, vai muito além de executar uma obra. Construir a sua casa do jeito que você quer envolve desejo, expectativa, sonhos, que em muitos casos não são apenas os seus, não é verdade? São também os sonhos da sua companheira, do seu companheiro, seus filhos, sua família. E tudo isso além do dinheiro que em muitos casos vai ser o maior investimento financeiro feito na vida. Então, para não cair em uma roubada desse tipo e acabar virando estatística de uma realidade cruel como essa, você precisa ter o controle absoluto da construção do seu sonho. Mas simplesmente decidir construir por conta própria sem saber o que está fazendo não é a melhor alternativa para fugir desse problema. E isso foi comprovado pela maior pesquisa já feita no país sobre como o brasileiro constrói. E segundo essa pesquisa, realizada em parceria entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e o Datafolha, cerca de 85% das pessoas que decidem construir fazem isso por conta própria, e na maioria dos casos, sem ter noção nenhuma de como preparar a sua obra. E o resultado disso é bem visível na pesquisa, em que a grande maioria dos entrevistados que já realizou reforma ou construção disse que a experiência foi ruim, por uma série de problemas, uma experiência traumatizante. E a pesquisa ainda mostra exatamente quais são as maiores dores de cabeça enfrentadas por quem se arriscou a construir sem se preparar para isso. Dificuldade em calcular o orçamento da obra, serviço mal feito, retrabalho, mais gastos e, na maioria dos casos, sempre ocorre um atraso na obra que ocasiona transtorno e prejuízo financeiro. Além disso, os problemas com a mão de obra também são enormes e as principais reclamações são pela pouca qualificação e falta de comprometimento dos profissionais da construção, que se comprometem em fazer a obra e abandonam na metade, ocasionando perdas financeiras e impactando no tempo de execução. Essa pesquisa está disponível no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e vem para reforçar a necessidade de preparação e de controle que toda pessoa que tem o sonho de construir a casa própria precisa ter antes de começar a sua construção. E é exatamente como se preparar e alcançar esse controle que eu vou te mostrar hoje. E para começar, eu quero que você conheça o Geraldo, que me procurou durante a construção da casa dele para evitar um prejuízo de quase R$3.000. Eu pedi autorização dele para mostrar nossa conversa porque o que ele passou pode servir de exemplo para você. Antes de iniciar a obra da sua casa, o Geraldo aprovou o projeto na prefeitura e utilizou o projeto de arquitetura que já tinha para negociar a mão de obra. E isso você pode conferir aqui na primeira mensagem que ele me mandou. Porém, quando a obra foi finalizada, o pedreiro disse que eles deveriam acertar o valor real da obra, que seria medido pelo lado de fora da construção, não mais pelo projeto que foi negociado antes, e que isso custaria inicialmente cerca de R$2.400. A construção de uma casa deve ser encarada como uma jornada, que dentro do método Domine Sua Obra eu chamo de jornada da construção planejada. E para encarar qualquer jornada, você precisa de um mapa. Nesse caso, ponto para o Geraldo, que já tinha o projeto de arquitetura aprovado na prefeitura. E como foi que eu ajudei o Geraldo a se livrar dessa cobrança indevida? Entendendo a situação, eu vi que o prestador de serviço não tinha razão no que estava cobrando, então eu orientei o Geraldo sobre como ele deveria conversar com o pedreiro para tirar essa ideia da cabeça dele e mais. Ainda me coloquei à disposição para conversar pessoalmente com o profissional, caso ele insistisse na ideia. No método Domine Sua Obra, nós temos uma sessão exclusivamente para tratar sobre esse tipo de questão, que é onde eu falo sobre a técnica Sniper de negociação para contratação de profissionais para a sua obra, onde você aprende o que deve saber sobre o profissional antes de contratá-lo, onde você consegue essas informações sobre ele, o que você precisa garantir antes de fechar o negócio e o que o seu contrato com essa pessoa deve levar em consideração
para você não colocar sua obra nem o seu dinheiro em risco. E depois de seguir à risca as orientações sobre como ele deveria conversar e o que ele deveria dizer para o pedreiro, olha o áudio que o Geraldo me mandou de volta. Fala, Jefferson, beleza? Jefferson, obrigado pelo esclarecimento lá, viu? Porque, nossa, o cara foi insistente, bicho. Ele não queria abrir mão de jeito nenhum. Eu falei pra ele, não tem como. E eu tinha aqui cópia do documento da prefeitura, né? Com a metragem certinha. Ah, você custou ele aceitar, viu? Mas por fim ele aceitou. Já acertei tudo com ele, tá tudo certo já. Valeu, brigadão, viu? Inclusive, eu quero te mostrar também o que dizem algumas das pessoas que já começaram a entender o que é preciso fazer para conquistar esse controle da própria obra, através dos conteúdos que eu publico no meu canal. E saber que o que eu ensino ajuda de verdade me deixa muito feliz. Porque ter o seu espaço, do seu jeito, ter um lar confortável, bonito, para chamar de seu, é o sonho de praticamente todo mundo. Independente da força desse desejo, todos nós queremos um espaço que seja nosso. E a minha própria história, a história da minha família sobre a realização do nosso sonho da casa própria lá atrás, quando eu ainda nem pensava em trabalhar com arquitetura, não foi das mais belas, não. Talvez seja até por isso que hoje eu trabalhe tanto ajudando outras pessoas a realizarem seus sonhos de construir sem sofrimento, sem dor de cabeça e sem gastar o dinheiro que não tem. Porque foi exatamente o contrário disso que aconteceu com a minha família lá no passado. Eu ainda era pequeno quando meu pai comprou um terreno. Ele tinha 500 metros quadrados. Era um terreno com 10 metros de frente por 50 metros de comprimento. E decidiu que ali ele construiria a nossa casa dos sonhos. Seria um sobrado, com um ponto comercial embaixo, porque um dos desejos dele na época era ter um negócio próprio. Então, a nossa casa em cima desse salão comercial teria 3 quartos com uma suíte, sala de estar, sala de jantar, uma cozinha bem grande, uma área de serviço completa e um quintal gigante, que ele queria usar para fazer um pomar, plantar algumas outras coisas, criar umas galinhas e para a gente brincar. E olha, tinha espaço. Meu pai trabalhava vendendo roupa social. E tanto para comprar o terreno quanto para fazer a construção, ele pegou o dinheiro da rescisão desse emprego e investiu tudo. Até aí, tudo estava perfeito. A gente ia sair do aluguel para morar no que era nosso. Mas, infelizmente, a história não continuou perfeita até o final. Por causa de um detalhe. Começamos a construir sem saber o que precisava ser feito para planejar a construção e, principalmente, sem cuidar da obra. E sem ter noção de quanto gastaria para fazer tudo o que tinha no projeto, a obra começou. Meu pai contratou a mão de obra do próprio bairro e confiou todo o andamento da obra no pedreiro. Quando a obra começou, ele já tinha arrumado outro emprego e por isso passava a semana inteira sem ter como conversar com o pedreiro. Detalhe, isso foi no início dos anos 90, época em que ninguém tinha um celular e uma linha telefônica para sua casa custava quase o preço de um carro. E se a falta de tempo que meu pai tinha na época para acompanhar a obra é um problema para você também, fica tranquilo, porque dentro do método do domínio de sua obra, você aprende como cuidar da sua construção mesmo sem estar presente e sem ter que pedir demissão para isso, utilizando a técnica que eu chamo de visão águia. Mas no caso do meu pai, ele só conseguia saber sobre a obra no final de semana, que era quando ele ficava sabendo o quanto de material tinha sido gasto, o que o pedreiro tinha pedido a mais no depósito de material de construção, e era também quando ele fazia os pagamentos para todo mundo. E sem ter uma planilha ou uma lista que fosse com a quantidade de material que seria usado na construção, sem saber nada de valores de mercado para poder buscar alguma economia e sem conseguir conversar com a equipe para ter um controle mínimo do andamento da obra, fica bem claro o rumo que a construção da casa tomou, né? Tão claro que eu tenho certeza que, mesmo sem te contar, você já sabe o que aconteceu. O dinheiro acabou, o pedreiro parou e a obra nunca foi finalizada. E a nossa casa, que seria construída em cima do ponto comercial, nem começou a ser erguida. E é por isso que, dentro do método do domínio de sua obra, você aprende a planejar sua construção por etapas, que inclusive
é o que eu vou te mostrar daqui a pouco, para que você não tenha esse tipo de dor de cabeça nunca. Daí, sem dinheiro para continuar a obra, pagando aluguel caro e com risco de ter a construção invadida, meu pai juntou as nossas coisas, botou tudo em cima do caminhão e levou a gente para aquele ponto comercial que ainda estava só no contrapiso. E ali a gente morou por mais de 10 anos, daquele jeito, um salão comercial, com uma porta de enrolar como entrada principal, vitrôs bem altos daquele que a gente não consegue ver o lado de fora, e nenhum revestimento em nenhum lugar da casa. Infelizmente, esse tipo de situação acontece todo dia pelo Brasil inteiro. E não deveria ser assim, não precisa ser assim. Se meu pai soubesse naquela época o que eu vou te ensinar agora, com certeza ele teria finalizado a construção do jeito que ele queria e, quem sabe, deixar de ser vendedor de roupas, que era o que ele fazia naquela época, para se tornar vendedor de casas. Algo que é totalmente possível para quem entender e aplicar o método domínio de sua obra, que é o que eu uso para construir e é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. E fazendo obra há mais de 10 anos, eu posso te dizer que eu já passei por todo tipo de dor de cabeça que uma construção pode dar. Tive que aprender na marra, perdendo dinheiro, perdendo noite de sono, quais as melhores maneiras de lidar com cada problema, com cada situação, e eliminar tudo que pode dar errado na obra antes mesmo que isso pudesse acontecer. E fazendo esse exercício de buscar meios de minimizar o que me atrapalhava na obra, eu fui aprendendo ainda mais como trazer economia de verdade para as construções que eu faço. Mas até então, eu ainda acreditava que o material mais barato da prateleira era o que custaria menos para a obra, e também achava que o pedreiro mais barato e que fazia de tudo poderia ser o mais econômico para construir, porque infelizmente não é tudo que a gente aprende na faculdade. Eu pensava assim porque eu estava o tempo todo na obra, então eu conseguia controlar a qualidade e a velocidade do serviço. Se algo tivesse diferente do que era para ser feito, eu ia lá, chamava o pedreiro, explicava como queria que fosse e tudo se acertava. Até o dia em que eu fiquei doente durante a reforma de um apartamento e não pude aparecer na obra por quase 15 dias. Eu fiquei de cama, sem voz, eu não conseguia nem mandar áudio pelo WhatsApp. Foram 15 dias desse jeito. Mesmo assim, a obra precisava continuar, tinha prazos, os proprietários tinham que se mudar para lá logo, porque precisavam desocupar o outro apartamento que eles estavam, que já tinha sido vendido. Então, a reforma continuou. E foi aí que o meu perrengue começou. Tudo aquilo que eu conseguia controlar antes, por estar ali presente diariamente, foi por água abaixo. Eu tive todo tipo de dor de cabeça que você pode imaginar. Sumiço de material, luminárias quebradas, revestimento instalado em lugar errado, hidráulica com vazamento, ferramenta que desapareceu, equipe de obra que faltava, sem contar no atraso que isso me gerou. Esse foi um baita prejuízo que eu tomei e que me custou na época algo em torno de 30 mil reais. E foi depois disso que eu percebi que tinha que fazer diferente, porque a maneira tradicional que eu usava para trabalhar ia me trazer dor de cabeça mais cedo ou mais tarde. E quando isso fugisse do controle, daria dor de cabeça para o meu cliente também. Nessa época eu comecei a mapear tudo o que poderia dar dor de cabeça em uma obra. E a primeira grande mudança que eu fiz foi na maneira de negociar com o cliente. Eu passei a negociar a construção completa por um valor fechado. Cobrava um valor fixo que não ia nem aumentar, nem diminuir, que tivesse de acordo com o mercado e que fosse acessível para o cliente. E ele não pagaria nenhum centavo a mais, desde que ele decidisse não mudar nada no meio do caminho. Então eu já sabia quanto eu iria lucrar no começo, porque eu já tinha todo o cronograma físico-financeiro na mão. Tinha os projetos e tinha um mapa, que ainda era um rascunho da metodologia do domínio de sua obra, mas que já mostrava tudo aquilo que eu deveria evitar para não me causar problema nem prejuízo na obra. A partir daí, a minha missão era construir e entregar tudo o que tinha sido contratado pelo cliente e conseguir a maior economia que eu pudesse para poder aumentar o meu lucro em cada obra que eu fizesse. Lembrando, o que o cliente me pagava era fixo. Ele já sabia no início, então o que eu conseguisse economizar com esse dinheiro era meu. Eu vou te mostrar como fazer isso para você, na sua obra. E fazendo isso dia após dia, obra após obra, eu transformei essa minha busca por economia em um hábito e uni o mapeamento que eu já tinha sobre como eliminar as dores de cabeça com as minhas técnicas para economizar o máximo possível. E daí finalmente eu cheguei no mapa da jornada da construção planejada, que é a base do método domínio de sua obra, e que eu vou te apresentar agora. Depois, se você quiser se aprofundar sobre os detalhes da metodologia e entender como você pode usar o método domínio de sua obra para construir a sua casa com economia e sem dor de cabeça, você vai ter a opção de comprar um curso, onde eu ensino todos os detalhes desse método,
além de ter o meu acompanhamento de perto na jornada da construção planejada da sua própria casa. Hoje, o Brasil tem aproximadamente 214 milhões de habitantes. Nesse exato momento, milhares de pessoas desejam construir a casa dos sonhos, mas não fazem ideia de como começar a concretizar isso. E de certa forma, se você está aqui assistindo esse vídeo, ou você quer começar a construir a sua casa, ou já começou, mas precisa de ajuda para ter o controle e continuar a sua obra. E durante bastante tempo, lá no meu começo, quando eu estava fazendo as minhas primeiras construções, apesar de dar tudo que eu tinha, seguindo o modelo tradicional de construção, de me responsabilizar 100% por tudo na obra, de buscar sempre o menor preço na hora de contratar mão de obra, de escolher para o serviço aquele que sabia fazer de tudo na construção, eu ainda tropeçava bastante, tinha todo tipo de dor de cabeça que uma obra pode dar. E depois de tomar um prejuízo de quase 30 mil reais, foi que eu percebi que precisava melhorar muito a maneira como eu trabalhava. E os meus tropeços me ensinaram a fazer isso. E se eu, que sou formado em arquitetura, tenho especialização em engenharia e já participei de mais de uma centena de obras nesses mais de 10 anos de caminhada profissional, ainda tive dor de cabeça com obra por muito tempo até desenvolver o meu método de trabalho, imagina para quem não tem experiência nenhuma na área, não tem dinheiro sobrando para pagar o gerenciamento de um profissional que cuide 100% da sua construção, mas que está decidido a construir a casa dos sonhos. Que tipo de problema você acha que isso pode dar? E é exatamente para que esses problemas possíveis não ocorram, ou que você minimize ao máximo os efeitos deles, que eu vou te mostrar primeiro o jeito errado de fazer a sua construção. E que até hoje, infelizmente, é tido como a melhor maneira de construir, mas que na verdade é uma das melhores maneiras de ter prejuízo e problema enquanto você constrói. E para isso, eu vou considerar que você não tem dinheiro infinito para fazer a sua obra e nem tem todo o tempo do mundo para esperar que ela fique pronta. Essa maneira errada de construir pode ser dividida em 3 pontos principais. E o primeiro deles é contratar um profissional, arquiteto ou engenheiro para fazer todo o trabalho para você. Mas Jefferson, não é exatamente o contrário? Sim e não. E eu vou te mostrar o porquê. Quando você contrata um profissional para cuidar da sua obra do começo ao fim e que segue o passo a passo de um planejamento que leva em consideração tudo o que você precisa e tudo o que você quer para sua casa, você está no caminho certo para evitar surpresas durante sua obra. Isso é um fato. Entre não contratar esse profissional e contratar esse profissional, você deve contratar sim. Isso eu explico como fazer dentro do método Domine Sua Obra. Inclusive, te ensino a maneira correta de escolher e contratar esse profissional. Agora, o que não é certo de se fazer e com certeza vai deixar sua obra mais cara é deixar que esse profissional resolva tudo para você, sem que você participe do controle e da administração da sua obra. Todo profissional que trabalha com projeto e execução de obras tem seus parceiros e está acostumado a comprar em determinadas lojas porque já se habituou, porque gosta daquele produto ou porque recebe comissão para fazer isso. E aqui nesse vídeo eu não vou nem me aprofundar sobre a reserva técnica, que é a comissão que arquitetos e engenheiros recebem e, na minha opinião, indevidamente, cada vez que você compra com algum fornecedor parceiro deles e que pode variar entre 5% e 15% do valor do produto e que sai do seu bolso, muitas vezes sem que você saiba disso. Aqui eu quero deixar bem claro que não são todos os profissionais que fazem isso, mas essa é uma prática comum do mercado que eu condeno absolutamente. Vou fazer uma conta rápida com números redondos para você entender o quanto você perde dessa forma. Vamos imaginar que a sua casa vai custar 100 mil reais. Desses 100 mil, em média, 60% é relativo ao material, ou seja, 60 mil reais de material. Se você contrata um profissional desse tipo para cuidar de tudo para você, inclusive a escolha e a negociação dos fornecedores para comprar o material da obra, desses 60 mil reais para compra de material, ele vai receber entre 3 e 9 mil reais. Detalhe, sem que você saiba que ele está recebendo por isso. E esse é um dinheiro que poderia ser economizado por você e permanecer no seu bolso para construir mais, usar na sua decoração ou até optar por um material mais caro. Mas na prática, se você mesmo cuida da negociação e da compra dos materiais para sua obra, e isso eu também te mostro exatamente como fazer através da técnica do empilhamento cashback, você acaba economizando muito mais do que 3 a 9 mil reais. Porque na negociação acaba conseguindo descontos e outras vantagens exclusivas que vão te fazer economizar mais dinheiro todo dia, progressivamente.
Ah, Jefferson, mas eu vou financiar minha construção com o banco, o valor é fechado e quem cuida de tudo é o engenheiro ou arquiteto que vai liberar o dinheiro e construir para mim. Eu não preciso me preocupar em cuidar da minha obra. Se esse é o seu caso, saiba que é um grande erro pensar dessa forma. E você vai perder muito dinheiro se não tiver o controle da sua obra. Quando você faz um financiamento com o banco, seja só para construir ou comprar o terreno e construir, você não está financiando a sua casa acabada. O que está sendo financiado é uma quantia em dinheiro. E para que o banco libere todo o dinheiro, você precisa comprovar que realmente está construindo. Essa comprovação é feita através de um responsável técnico que pode ser um engenheiro civil ou um arquiteto. E o banco só começa a liberar o dinheiro para você quando ele fica sabendo que você quer construir, ou seja, quando mostra o projeto e quanto tempo e quanto dinheiro isso vai custar. Ou seja, quando entrega os cronogramas físicos, que são os de tempo, e os financeiros, que são os de dinheiro. Até aí, acredito que não tenha grandes novidades para você, ok? Uma coisa é certa, a obra não pode custar mais do que o dinheiro liberado pelo banco, porque o valor é fixo, então a casa precisa ficar pronta no valor que você tem disponível, ou menos. É aí que mora um detalhe que você provavelmente não conhece e que mora um dinheiro escondido que, se você não está no controle da sua obra, com certeza você nem vai ouvir falar dele. Quando você contrata um financiamento para construir, o profissional responsável sabe qual é o valor mínimo que ele vai receber pelo serviço, que é o valor justo pelo serviço dele e que já está no cronograma físico-financeiro da obra. Agora, o valor máximo que ele vai receber pelo serviço vai depender da negociação dele com os fornecedores de material e com a mão de obra que será contratada. E como em diversos casos é o profissional que fica com a guarda do dinheiro durante a obra e acaba cuidando de todo o processo, todo o dinheiro economizado por ele, que poderia estar no seu bolso, afinal de contas é você que está pagando o financiamento, vai para o bolso de quem? Acertou, se você disse que vai para o bolso do profissional. E o pior, é comum chegar no final da obra, depois que a casa está pronta, e o proprietário receber um mimo, um utensílio, um móvelzinho do responsável técnico, como se fosse um bônus de agradecimento pela confiança e pela contratação do seu serviço. Mas na verdade, o dinheiro que ele usou para comprar aquele presente é do próprio proprietário, um valor bem pequeno perto do que realmente pode ter sido economizado na obra. Esse mesmo proprietário que ficou feliz com a casa pronta e o presente que ganhou, se acompanhasse de perto a evolução da obra, as contratações e negociasse os itens da sua construção, poderia usar esse dinheiro para mobiliar toda a cozinha com móveis planejados, ou quem sabe mobiliar um quarto dos filhos, a sala toda, usar um revestimento melhor, decorar a casa, enfim, utilizar o dinheiro para construir mais, fazer mais, deixar a casa melhor. Mas, infelizmente, deixando tudo nas mãos do profissional, isso não vai acontecer. E nesse exato momento, milhares de obras estão começando sem que os proprietários dessas obras tenham a mínima noção de quanto vão gastar para construir. E contratar mão de obra mais barata para ajustar esse custo de mão de obra ao orçamento que você ainda não tem é a fórmula do prejuízo em qualquer tipo de obra, mas principalmente em obras residenciais, em que o controle dos custos e o cuidado em escolher pessoas que realmente sabem fazer o trabalho é muito menor. Esse é o segundo ponto de erro na sua construção. Isso que eu vou dizer agora você precisa notar, porque serve para qualquer ramo da sua vida. Mas, como eu estou falando da construção da sua casa, eu vou permanecer só nesse contexto. Quando você pede um orçamento de um prestador de serviço, seja ele um pedreiro, um pintor, um gesseiro, e esse orçamento é muito mais barato do que os outros que você tem, existe um grande problema aí. Ou o prestador de serviço não entendeu o que precisa ser feito e te passou um valor considerando coisa a menos, ou ele não sabe fazer o serviço que você precisa e por isso não faz ideia do valor que custa de verdade. Em qualquer uma dessas opções, se você contrata essa pessoa que custou muito mais barato, você sempre vai sair perdendo e vai acabar pagando muito mais do que o orçamento mais caro que você recebeu. Porque se o orçamento foi mais barato porque ele não compreendeu o que precisava ser feito, ele vai dizer que para fazer do jeito que você quer, você precisa pagar mais. E se você não pagar, ele pode ir embora. Já a outra situação em que esse prestador não sabe fazer o serviço e cobra a menos por conta disso, a hora em que ele perceber que o trabalho é muito maior ou muito mais complicado do que ele imaginou, ele simplesmente vai cair fora, te obrigando a contratar outra pessoa para terminar o serviço. E infelizmente,
tanto você quanto eu sabemos que exatamente agora milhares de pessoas estão sofrendo uma série de problemas na construção da sua casa dos sonhos porque contrataram um serviço de péssima qualidade sem saber o que estavam contratando. E talvez você esteja passando ou já tenha passado por isso, mas não precisa ser assim, não tem que ser assim. Uma outra coisa que precisa ficar bem clara sobre a maneira tradicional de construir, que com certeza você já ouviu falar e que vai te trazer prejuízo e dor de cabeça se você optar por seguir dessa forma, é construir a sua casa aos poucos. E esse é o terceiro ponto de erro que você pode cometer na sua construção. Mas Jefferson, essa é a única maneira que eu tenho para construir a minha casa. Então, eu vou te mostrar como fazer isso do jeito certo. Porque construir aos poucos é diferente de construir em etapas. E essa segunda maneira é o que você precisa se não construir tudo de uma vez for o seu caso. E eu vou explicar mais para frente como construir em etapas para o caso de não ter como investir na construção do início ao fim de uma só vez. Construir aos poucos te obriga a ficar o tempo todo preocupado com as ofertas de material, com a contratação de mão de obra, com frete, armazenamento, pesquisa de fornecedor e por aí vai. Sabe por que isso é ruim? No caso da mão de obra, contratar alguém para fazer o serviço pequeno quando se tem muita coisa para fazer ainda, faz você perder o seu poder de negociação. Um pouquinho hoje, mais um pouquinho mês que vem, outro pouquinho no mês seguinte, vai deixar sua mão de obra muito mais cara do que contratar essa pessoa para fazer tudo de uma vez só. Quanto maior o serviço, mais desconto você consegue. Além disso, essa pessoa que você contratou hoje pode não estar disponível para continuar o serviço no mês que vem, te obrigando a contratar outra pessoa. E no mês seguinte, a mesma coisa. Já em relação ao material, você tem uma série de problemas, além de perder o poder de negociação. Comprar material e estocar de maneira errada pode fazer ele estragar mais rápido ou ser danificado. Depois de usado na construção, o material não tem mais o problema de vencer. Mas antes de usado, ele tem prazo de validade. Se você não usa ele dentro desse período, ele começa a perder suas características estruturais e pode comprometer a qualidade e a resistência da sua construção. Sem contar que construir pela metade, no caso das paredes, por exemplo, pode fazer com que o que foi construído tenha que ser demolido e refeito. Porque deixar uma construção inacabada, sofrendo com a ação do tempo, do sol e da chuva, pode literalmente apodrecer boa parte do que já foi construído. Tudo isso te traz um enorme prejuízo. E para não ter esse problema, levando em consideração a necessidade de construir uma parte de cada vez, para dar tempo de conseguir dinheiro novamente, eu vou explicar daqui a pouco como é que você resolve isso construindo por etapas. Mas aquilo que não dá para negar, algo que não tem como você fingir que não existe, é o fato de que toda vez que você deixa de ter o controle da sua obra, seja porque não sabe como fazer, seja por ter terceirizado essa responsabilidade para outra pessoa, o que você tem em troca é uma única coisa: dor de cabeça, que pode chegar para você de várias maneiras. Como, por exemplo, a dor de cabeça de começar uma obra sem saber o quanto vai gastar de verdade. A dor de cabeça de não conseguir controlar os gastos e pagar muito mais do que tinha previsto. A dor de cabeça do prejuízo por escolher material errado ou por perder material da obra. De ser enganado por algum prestador de serviço ou de não ver a obra andar por falta de comprometimento de algum deles. A dor de cabeça de não ter um serviço de qualidade, ou então de ter que continuar pagando aluguel além do planejado, porque a obra não fica pronta nunca. A dor de cabeça de descobrir no final da obra que tem um monte de imposto para ser pago e que poderia ser abatido do valor da construção. A dor de cabeça de mudar para uma casa dos sonhos, novinha, e ver que tem um monte de problema de construção que poderia ter sido evitado se a construção fosse realizada da maneira correta. A dor de cabeça de ter seus prestadores te pedindo dinheiro toda hora, mesmo sem você ver a construção avançar. Ou a dor de cabeça de ter a sua obra abandonada pelo prestador de serviço. Essa lista que eu acabei de mencionar tem só 10 das dores de cabeças comuns em obra. Mas eu poderia mencionar 20, 50, 100... Só que você teria que ficar o dia inteiro me ouvindo falar dos problemas que existem, mas não é esse o caso. Meu objetivo aqui é te mostrar como você pode eliminar todas essas dores de cabeça e as muitas outras que eu nem mencionei aqui. E agora que você entendeu por que a maneira tradicional de construir com certeza vai te trazer prejuízo e dor de cabeça, eu vou te explicar como eliminar essa dor de cabeça e construir com economia de verdade,
através do método Domine Sua Obra. E se você é o tipo de pessoa que gosta de anotar toda a informação importante que houve, essa é a hora de pegar caneta e papel, para não perder nada do que eu vou dizer daqui para frente. A partir de agora, nós vamos começar a definir o seu plano em busca da casa dos seus sonhos. E o nome desse plano, anota aí, será a jornada da construção planejada da residência. E aí você escreve o nome que você quiser para sua casa. Eu chamo de jornada porque essa é realmente uma jornada em que eu te mostro do zero, da sua ideia inicial, de construir a casa dos seus sonhos, passando pela escolha do terreno, o projeto, a contratação de profissionais, a negociação dos materiais, todas as etapas da obra, até o momento em que você tira a foto da casa pronta, lindona, do jeito que você planejou. O retrato de que o seu sonho se materializou e agora é real. E para alcançar esse sonho, a jornada da construção planejada é guiada através da bússola de orientação estratégica da obra, que apresenta as 4 grandes fases de uma construção e te direciona de acordo com o seu momento dentro da obra da sua casa a seguir pelo melhor caminho, aquele caminho que vai te trazer o melhor retorno naquele momento. E para que você entenda isso, as 4 grandes fases de uma obra, chamadas na metodologia Domine Sua Obra de os 4 P's da obra, são a pré-definição, que vai desde a ideia inicial da casa dos sonhos até a escolha do profissional de projeto. O planejamento, que se inicia no projeto da sua casa e avança até os custos reais da obra, com foco no orçamento real da construção. A preparação, que é o momento de negociar materiais, mão de obra, preparar o canteiro e arrumar todos os detalhes para começar a erguer as paredes. E a produção. A hora da verdade, quando você começa a ver tudo o que foi planejado tomando forma. Aqui você entende como controlar sua obra nos mínimos detalhes, gerando economia e eliminando qualquer dor de cabeça antes que ela aconteça. E para deixar bem claro, essa não é uma metodologia que ensina a fazer projeto de arquitetura, porque isso é atribuição do arquiteto. Também não é um método que vai te mostrar quanto de areia, cimento e água se usa para fazer o contrapiso. Isso é atribuição de quem vai construir para você, seguindo o que o projeto ou fabricante dos materiais da obra indica. Essa é uma metodologia que te coloca no controle total da sua obra, te fazendo entender as suas necessidades para a casa dos seus sonhos, te mostrando o que é essencial e o que é secundário em uma obra, te ensinando como conseguir economizar comprando materiais e contratando pessoas e, principalmente, colocando você como dono do seu próprio sonho. Na metodologia Domine Sua Obra, você é o personagem principal da sua construção e não o arquiteto, o engenheiro ou a equipe de obra. Então, toma nota, escreve tudo, porque com o que eu vou te apresentar agora, você vai poder começar a construir a casa dos seus sonhos hoje. E você vai chegar no final desse vídeo com tudo que você precisa ter em mente e tudo que você precisa fazer entre o momento em que você está agora e o dia da mudança para sua casa nova, construída por você, a casa dos seus sonhos. A partir de hoje, toda vez que você pensar em obra, lembra da jornada da construção planejada da sua casa. E lembra que toda jornada precisa de uma bússola de orientação. E a nossa bússola mostra que o primeiro caminho a seguir é o da pré-definição do seu sonho. Tá anotando? Anota. Então, para começar o seu planejamento agora mesmo, você precisa definir o seguinte: quanto você pretende investir na sua casa? Jefferson, eu não faço ideia de quanto investir na minha casa. Então, eu vou facilitar essa decisão para você. Basicamente, nós temos 3 padrões de construção: baixo, médio e alto. E como é que eu defino o que é baixo, o que é médio e o que é alto? Para isso, nós temos uma norma bem extensa, detalhada, que é a NBR 12721. Xiii, então quer dizer que você vai ter que ficar me ouvindo falar de norma agora? Negativo. Eu vou fazer melhor. Eu vou transformar as 91 páginas dessa norma em um pensamento curto, bem resumido. Só o necessário. E eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou explicando. Cada padrão de residência corresponde a um tamanho médio, um número aproximado de ambientes e um tipo específico de acabamento. O padrão baixo para casas menores e com acabamentos mais simples, e o padrão alto, casas maiores, com acabamentos mais sofisticados. O padrão médio fica no meio termo. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Eu vou mostrar alguns valores para construções de baixo, médio e alto padrão. Mas esses valores são valores de mercado. Não se prenda a esses valores, porque dentro do projeto e do planejamento da sua casa
É possível fazer 1 milhão de escolhas, 1 milhão de substituições e nós temos no mercado uma infinidade de opções para reduzir consideravelmente o custo da sua obra. E você aprende como fazer isso através do método Domine Sua Obra. Então, uma casa padrão baixo terá em média 60 metros quadrados e será composta de 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e área para tanque, com materiais de acabamento mais simples. Construir uma casa assim, nos dias de hoje, custa em média R$150 mil. Uma casa de médio padrão terá em torno de 110 metros quadrados e será composta de 3 quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda com garagem. Uma casa desse tipo, construída nos dias de hoje, custa em torno de R$300 mil. E uma casa de alto padrão terá em torno de 230 metros quadrados e será composta por 4 quartos, 2 suítes, closet, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, sala de jogos ou escritório, cozinha, área de serviço completa e varanda com garagem. Uma casa desse padrão, hoje em dia, custa em torno de R$800 mil. Sabendo dos ambientes que cada padrão de casa tem e o valor médio de cada um, fica bem mais fácil decidir quanto você pretende investir, certo? Um detalhe, esses são valores médios e podem sofrer variação para mais ou para menos, dependendo do local do país onde você mora, dependendo dos acabamentos que você escolher, dos materiais que você utilizar. Mas esses valores podem até dobrar de valor caso você não tenha um planejamento e não tenha controle da sua obra. Ou podem variar para muito menos, se você tiver a definição exata do que quer, escolher os profissionais corretos, negociar as melhores vantagens para mão de obra e material e acompanhar de perto a sua obra, ainda que não esteja presente lá o tempo todo. Na pré-definição ainda é importante ter em mente 2 questões que são fundamentais. A escolha do terreno, caso você ainda não tenha comprado, e a maneira como você pretende pagar pela sua construção. Para escolher o terreno ideal para sua casa, você precisa observar alguns fatores. Se você gosta de tranquilidade, terrenos em ruas sem saída geralmente são bem tranquilos. E quanto mais serviços públicos tiver nas proximidades do terreno, mais valorizado ele será. Escolas, comércio, praça, posto de saúde, estes são itens que fazem um terreno ficar mais caro. E você pode estar se perguntando, Jefferson, e os terrenos inclinados são piores que os terrenos planos? Não diria nem pior, nem melhor. Os 2 tipos têm suas vantagens e desvantagens. Os terrenos inclinados em aclive ou declive geralmente são bem mais baratos do que os terrenos planos, porém precisam de muito mais movimentação de terra e um investimento maior para a fundação e para a estrutura. Por outro lado, os terrenos inclinados proporcionam melhor aproveitamento da vista, que dependendo do lugar, pode fazer tudo valer a pena. Além disso, também fica mais fácil aproveitar o sol para iluminar a casa, dependendo do posicionamento desse terreno inclinado, que preferencialmente deve receber o sol da manhã, pois em termos de saúde, a parte da manhã é o melhor horário para deixar o sol entrando na casa. Sem contar que na maioria do nosso país faz bastante calor o ano todo, então controlar a quantidade e o horário do sol na casa é fundamental para economizar com ar-condicionado também. Já os terrenos planos são bem mais fáceis de trabalhar, porque exigem fundações menos robustas, o que vai baratear o custo final da obra. Você consegue aproveitar melhor a área do terreno como um todo, porque não perde espaço com escadas ou rampas para circulação e tem mais liberdade para pensar no projeto da casa, que pode ser só terra, sobrado. Aí você decide. Por outro lado, o terreno plano custa bem mais do que um terreno inclinado, o que no final das contas pode acabar fazendo com que os dois se aproximem, porque no terreno inclinado você paga menos no terreno e investe mais na fundação, enquanto no terreno plano você gasta mais no terreno e menos na fundação, fazendo com que os valores de um ou de outro sejam parecidos em alguns casos. Por isso é tão importante partir da ideia de um valor para investir na sua construção. E sabendo como você quer a sua casa, quanto vai investir na construção e como escolher o terreno ideal para você, é hora de pensar como será feito o pagamento da construção. Se você já tem em mãos todos os recursos necessários, melhor. Dinheiro na mão sempre amplia sua vantagem na negociação, desde que você saiba como fazer. Se você vai construir através de financiamento, lembre-se,
O banco está financiando uma quantia em dinheiro para você e não a sua casa pronta. Então, ter o controle da obra vai te fazer economizar dinheiro e te proporcionar fazer muito mais do que aquilo que está apresentado na planilha de custos da sua obra. Agora, se você vai iniciar a sua obra, mas sabe que não vai conseguir terminar a sua casa de uma única vez, você precisa saber como fazer a sua construção por etapas. E para relembrar, construir por etapas é diferente de construir aos poucos. Construir por etapas vai te fazer economizar dinheiro e vai te dar tempo para tomar fôlego e conseguir reunir o dinheiro que precisa para a próxima fase. A grande diferença aqui é pensar em realizar a construção de uma etapa por inteiro, fugindo do risco de ver o dinheiro acabar no meio do serviço e com isso perder material e mão de obra que foi tão trabalhoso para conseguir. Vamos imaginar o seguinte: você decidiu realizar o sonho de construir sua casa e quer que ela tenha 3 quartos com uma suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem coberta e um quintal com gramado e jardim, para poder aproveitar o sol nos finais de semana. Mas você pode adaptar esse exemplo à sua realidade e ao seu desejo. Sabe também que não vai dar para fazer tudo de uma vez, mas que se fizer um esforço, vai conseguir deixar sua casa do jeitinho que você imagina. Então, ao invés de pensar o óbvio, que é construir aos poucos, levantando uma parede por vez, com o dinheiro que conseguir juntar naquele mês, coisa que com certeza não vai te trazer economia e ainda pode te dar uma baita dor de cabeça. Você decide que construirá por etapas. Nesse caso, a primeira coisa a se fazer é colocar o desenho da sua casa no papel, para saber quanto vai custar a construção por inteiro e fazer os orçamentos de material e mão de obra. Para ter um parâmetro de preço de mercado real, é importante que você faça pelo menos 3 orçamentos para cada item de material e para cada item de mão de obra. Agora, com os valores e o projeto da casa em mãos, é hora de analisar o quanto você tem disponível para a primeira etapa da obra e de que maneira você vai conseguir esse recurso. Se é com a venda de algum imóvel, automóvel, 13º salário, se vai juntar o salário mensalmente. Inclusive, para acelerar cada etapa, tem gente que prefere se mudar para casa antes de finalizar a obra, porque assim é possível economizar mais, se livrando do aluguel ou dos gastos extras comuns do dia a dia de qualquer residência. Se esse for seu caso, de mudar antes de ter a obra finalizada para poder economizar em continuar a construção, eu vou te entregar uma estratégia poderosa que vai te ajudar a alcançar sua casa bem mais rápido. Então, presta bastante atenção e continua anotando tudo. E para começar, é importante ter em mente que a primeira fase da construção dessa casa deve levar em consideração pelo menos a unidade habitacional mínima, que é composta por sala, cozinha, banheiro e um quarto. Assim, você garante o mínimo de conforto para você e para sua família viverem na casa nova enquanto finalizam a obra. E na segunda fase serão construídos o quarto 2, quarto 3 com a suíte, área de serviço e o jardim com gramado. E como fazer essa construção é o que eu vou te apresentar agora e que você vai poder adaptar para fazer a sua própria casa. Na prática, essa construção pode ser dividida em 8 etapas e é importante dividir assim para que você comece e termine cada uma delas. Fazendo desse jeito, você não corre o risco de perder o serviço que já foi feito e evita o prejuízo por deixar a construção inacabada sofrendo com a ação do tempo. As etapas para construir essa casa são: etapa 1, limpeza e preparação do terreno, escavações para fundação e o contrapiso total. Se você só tem o dinheiro para começar, então verifica aí na sua cidade quanto custa para fazer o serviço que eu falei, junta o dinheiro dessa etapa e faz tudo de uma vez. Assim você pode se concentrar em conseguir o dinheiro para a próxima fase sem a preocupação de perder o que já foi feito. Só tenho dinheiro para limpar o terreno e fazer a escavação, então eu vou fazer só isso. Assim você vai perder dinheiro, porque você pode até tirar toda a sujeira do terreno e deixar as valas prontas para a fundação. Mas em alguns dias o mato já vai ter crescido de novo e as valas podem precisar ser refeitas por ter caído alguma sujeira ou terra dentro delas. Então se concentra nas etapas, porque assim você vai construir com mais tranquilidade. Etapa 2, alvenarias, pilares, vigas e laje. Aqui nós vamos considerar apenas a unidade habitacional mínima, que é a sala, cozinha, banheiro e um quarto. Dessa forma você economiza dinheiro morando já no que é seu, enquanto constrói o restante da sua casa. Levanta o preço de quanto vai custar essa parte, mão de obra e material, junta esse dinheiro para depois começar. E assim que começar, começa e termina, porque você já vai saber de quanto precisa para isso. Etapa 3, elétrica, hidráulica, esquadrias,
que serão as portas e janelas, e o telhado, ainda da unidade mínima. Etapa 4. Os acabamentos, pisos e revestimentos, iluminação, louças e metais, da unidade mínima. Essa parte você consegue até fazer com mais calma se for o seu caso. Mas ainda assim, eu recomendo que você faça tudo de uma vez, porque mexer com obra dentro da casa em que você já está morando incomoda muito. Com isso, você consegue se mudar e continuar juntando os recursos para as próximas etapas, que no nosso caso são os outros 2 quartos, um com suíte, a área de serviço e o jardim com gramado. Etapa 5. Alvenarias, pilares, vigas e laje do restante da casa, que são os 2 quartos e a área de serviço. Ah, Jefferson, mas eu quero fazer tudo de uma vez. Você pode, mas se o seu objetivo é economizar para construir, a estratégia que eu estou te passando vai acelerar esse processo. Etapa 6. Elétrica, hidráulica, esquadrias e complementação do telhado. Aqui você já terá praticamente toda a sua casa construída, faltando apenas 2 etapas para finalizar por completo a sua construção. Etapa 7. Os acabamentos restantes. Os pisos, revestimentos, iluminação, louças e metais para os 2 quartos e área de serviço. E por fim, a etapa 8, que são o jardim e o gramado, com a garagem coberta. Com isso, você tem uma casa completa, construída do jeito que você deseja e executada em 8 etapas, sem aquele perrengue de sempre ter um vergalhão exposto, um pedreiro que faltou ou perder um saco de cimento empedrado por umidade o tempo todo. E ainda consegue ter uma definição sobre o início e o fim de cada etapa, sabendo exatamente quanto vai custar cada uma delas, porque vai ter controle dos detalhes daquilo que já foi planejado. Se por outro lado você já possui todo o recurso para construir ou pretende financiar a construção da sua casa, você vai focar na negociação de materiais e mão de obra. Independente de ser para mão de obra ou material, sempre vai existir uma margem para negociação e a pessoa que está negociando com você já espera que você vá pedir um desconto. Mas não adianta você pedir tudo de uma vez só. Eu quero um desconto nesse preço, eu quero parcelar em 1 milhão de vezes. Não faça isso. Assim você perde sua margem de negociação. Negocie um item por vez. Por exemplo, começa perguntando quanto de desconto você consegue fazer para a gente fechar o negócio. Nessa hora, você fica em silêncio e vai esperar a resposta. Depois que tiver o valor do desconto, pergunte em quantas vezes pode ser parcelado, se for do seu interesse. E só depois de ter essa resposta do parcelamento é que você vai perguntar sobre o tipo de pagamento, se pode ser no cartão, cheque ou se consegue mais uma redução para pagamento à vista. E aí você começa a colocar em prática a técnica que eu chamo de empilhamento cashback, que são pequenos descontos, pequenas vantagens que você vai conquistando em cada negociação que faz, dia a dia. R$5 aqui, 15 ali, um frete a menos, um tubo de cola de brinde. E esses pequenos valores que normalmente as pessoas não dão importância vão se acumulando ao longo da obra inteira e somadas a todas as outras técnicas do método Domine Sua Obra podem gerar uma economia de 10, 15 até 20% da sua construção, que dependendo do valor total da obra pode ultrapassar os R$50 mil. Lembrando que pagamento à vista é só para material, tá? Nunca pague equipe de obra à vista, a menos que seja um serviço que já foi finalizado, tipo a instalação de um ar-condicionado. Do contrário, você corre o risco de entregar o dinheiro na mão da pessoa que vai trabalhar na sua obra e nunca mais encontrar com ela. E aplicando esse passo a passo que eu estou te entregando, que a partir de agora é a sua própria versão da jornada da construção planejada da sua casa, você segue a trilha de uma construção econômica e vai eliminando a possibilidade de ter dor de cabeça enquanto constrói a sua casa. Você consegue fazer isso de maneira leve, sem perder saúde enquanto constrói. Essa é a realização que eu entrego para os meus clientes e que a partir de agora eu estou disponibilizando para você também. Todo dia eu recebo pedidos de pessoas que também querem construir a casa dos sonhos comigo. Esses pedidos chegam através do YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail. Eu moro no interior de São Paulo, a cerca de 1 hora da capital. E todo o meu atendimento presencial, que inclui a minha equipe e a minha presença na obra, se concentra em um raio de até 50 km da minha casa. A partir dessa distância fica bem difícil ter a minha equipe construindo para alguém e estar presente ali na obra o tempo todo. Isso me colocou para pensar.
como alguém que não está construindo comigo pode garantir na sua própria obra a mesma economia que eu consigo? Como seria possível ajudar essa pessoa a fugir das dores de cabeça ou acabar com medo de construir, mesmo com a minha agenda tão apertada? De que maneira eu poderia mostrar para essa pessoa por onde começar, como contratar os profissionais corretos, como negociar a compra de materiais para conseguir economizar de verdade? Com isso na cabeça, eu cheguei à conclusão de que eu precisava juntar toda a minha experiência com a metodologia de trabalho que eu uso e disponibilizar esse conhecimento para quem tem o sonho de construir, mas que devido ao tempo ou à distância não pode ter o meu gerenciamento pessoalmente. E por esse motivo eu desenvolvi o método Domine Sua Obra. E agora, se você quer se aprofundar nisso, ter meu acompanhamento de perto e entender como você pode encurtar esse caminho entre o desejo de construir a sua casa como sempre sonhou e a concretização desse desejo que você tem, entendendo o passo a passo de como alcançar o seu sonho com economia e principalmente sem dor de cabeça, eu vou te mostrar o método que vai te ajudar a transformar o seu desejo em realidade. O método Domine Sua Obra te põe no controle total de todas as etapas da construção da sua casa, fazendo com que você economize tempo, dinheiro, além de eliminar as dores de cabeça que são comuns durante qualquer tipo de obra, porque te entrega o conhecimento de todas as situações possíveis em uma obra antes que elas aconteçam, te mostrando como planejar, decidir e controlar as variáveis existentes em uma obra e, acima de tudo, como escolher da melhor maneira, a maneira correta, os profissionais que serão seus parceiros e não seus chefes durante a jornada da construção planejada da sua casa dos sonhos. Sei que para isso você precise aprender quanto de areia, cimento e água são necessários para fazer uma massa de assentamento, mas conhecendo exatamente o que cobrar de cada profissional em cada etapa da obra, para que o seu sonho seja realizado com alta qualidade, muita economia e sem dor de cabeça. Essa é uma metodologia de construção que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, porque foi desenvolvida por mim e não é focada em quanto o profissional pode ganhar para construir a sua casa, e sim no quanto você pode se beneficiar com controle, tranquilidade e economia enquanto constrói a casa dos seus sonhos. E esse método consiste na sua orientação pela jornada da construção planejada, em que eu te mostro que toda obra tem 4 fases. O que eu chamo dentro da metodologia de 4 P's da obra: pré-definição, planejamento, preparação e produção. E para te orientar por cada uma das etapas da jornada da construção planejada, você utilizará a bússola de orientação estratégica da obra, que aqui nós chamamos de bússola DSO. Ela mostra o direcionamento a ser seguido em cada etapa, além de organizar a sequência de evolução dos acontecimentos da obra até a concretização do sonho da casa própria. Na bússola DSO, cada ponto cardeal representa uma etapa do processo: pré-definição, planejamento, preparação e produção. Mas Jefferson, por que uma bússola vai me orientar a fazer a minha obra? O mundo da construção é território gigantesco, não é só um caminho ou uma trilha que você atravessa. E sem orientação é muito fácil se perder, o que acaba resultando em prejuízo e dor de cabeça. Quando você decide dominar sua obra, você precisa dominar esse território, desviar dos obstáculos, evitar as armadilhas e saber por qual direção seguir. É por isso que a bússola é parte fundamental do nosso método. Ela se conecta diretamente à jornada da construção planejada, que é o mapa do caminho que será percorrido pelo aluno e que você já começou a esboçar o seu, que vai da ideia inicial de construir até a foto em frente à casa dos sonhos. A jornada se divide em etapas e conforme você vai completando essas etapas, você vai subindo de nível e se tornando cada vez melhor em cuidar da sua própria construção e identificar maneiras de economizar enquanto faz isso. E você recebe reconhecimento por isso, porque mostra que você está colocando seus conhecimentos em prática e resolvendo as atividades necessárias para planejar e executar sua obra. Para cada nível que você completa, você recebe uma graduação diferente. Elas são divididas da seguinte forma: aspirante, aquele que decidiu construir e entrou para o curso. A partir do momento em que você já sabe o que quer e tem tudo planejado e aprovado, você se torna meio oficial. Depois disso, quando tem o canteiro de obras montado e pronto para começar a construir, você conquista o título de oficial. O próximo estágio é o de contramestre, quando você tem a construção básica finalizada e está iniciando os acabamentos. E finalmente o estágio de mestre, que você alcança quando finaliza a construção com a foto da casa pronta. E para te auxiliar ainda mais durante a sua jornada,
você terá à sua disposição o Sistema de Navegação Orientada, o SNO, que é o sistema de auxílio exclusivo, com bases de dados, checklists e manuais, que serão ponto de partida para percorrer cada uma das etapas da obra e são fundamentais para facilitar o seu controle e fazer com que o seu progresso e a sua economia sejam visíveis. A base de documentos do SNO vai facilitar demais o seu dia a dia de planejamento e o controle de obra, te auxiliando nas seguintes tarefas: escolha do terreno ideal, cálculo de materiais corretos para a obra, controle de prestadores de serviço, orçamentos de materiais, controle de custos realizados, levantamento de material recebido e utilizado, verificação da economia gerada na obra, e muito mais. E todo esse conhecimento que vai te colocar no controle da sua obra foi formatado em módulos que você acompanha de forma online, para ver e rever quantas vezes quiser, de onde quiser. E para acessar todo o conteúdo do método Domine Sua Obra, basta que você tenha apenas um celular conectado à internet. Eu posso apostar que no trajeto que você faz entre a sua casa e o trabalho, ou de casa para academia ou faculdade, você passa por alguma obra ou várias delas. Pois é, nesse exato momento, milhares dessas obras por todo o Brasil estão prestes a serem paralisadas, com proprietários desesperados, sem rumo, porque a obra ficou muito mais cara do que imaginou. E não vão ter dinheiro para terminar a construção. Por outro lado, outras milhares de pessoas querem construir, querem a casa própria como sempre sonharam, mas não querem nem ouvir falar de obra por já ter tido muita dor de cabeça com isso em algum momento do passado. Independente do que acontece com todas essas obras, você não precisa passar por isso com a construção da sua casa. E é por isso que o método se chama Domine Sua Obra, porque é realmente nisso que ele vai te ajudar, a dominar sua obra desde a ideia inicial da casa dos seus sonhos até a sua foto da casa pronta, da maneira que você idealizou. O método é dividido em módulos que vão te guiar do zero por toda a jornada da construção planejada da sua casa. Desde a primeira ideia de divisão de ambientes desse novo lar, passando por cada uma das etapas de construção, até o pós-obra, que é o momento em que você já estará morando na sua nova casa. Essa é a nossa área de membros. Aqui você pode conferir cada um dos módulos pela ordem dos acontecimentos de uma obra, para facilitar a sua compreensão, começando com os primeiros passos da sua jornada, passando pelos 4 P's da construção, estratégias e dicas extras para economizar ainda mais durante a sua obra, consultorias com alunos e um módulo de perguntas e respostas, que na minha opinião é um dos mais importantes do curso, porque traz a resposta de várias dúvidas de quem já está construindo e que podem ser dúvidas que você também terá durante a sua construção. Isso te coloca em contato direto comigo e dessa forma eu vou te ajudar em cada uma das etapas da sua obra, porque os conhecimentos que você consegue aqui são coisas simples e práticas que você aplica na hora e já vê o resultado, de maneira direta. É o tipo de informação que vai te esclarecer e te dar uma direção naqueles momentos em que sua cabeça está fervendo de preocupação por não saber o que precisa ser feito para acertar alguma coisa na sua obra. Através do método Domine Sua Obra, eu te ajudo a resolver tudo isso. E para garantir que você consiga gerar economia de verdade enquanto realiza a sua obra sem dor de cabeça, o método Domine Sua Obra vai te ensinar sobre os seguintes aspectos da sua construção. Visão geral do método. Vai entender o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. O terreno. Você vai aprender o que é importante observar quando for escolher o seu terreno. E se já tiver um terreno, vai entender como aproveitá-lo da melhor maneira para construir a sua casa. Quanto custa construir? Vai saber quanto custará de verdade a sua casa e quais as alternativas existem para fazer a construção da sua casa caber no seu bolso. Documentação sem complicação. Aqui você vai entender de maneira descomplicada quais são as exigências do condomínio, prefeitura, Receita Federal e cartório e como cumprir com todas elas, economizando dinheiro. O projeto da sua casa. Aqui você entende quais são as escolhas necessárias para que a sua casa fique exatamente como você deseja e, ao mesmo tempo, tenha todas as qualidades de uma residência muito bem planejada. Os profissionais da obra. Aqui você aprende como fugir dos profissionais que causam prejuízo e dor de cabeça em uma obra e como deve ser feita a contratação do profissional correto para a sua construção. Geração de economia. Você vai aprender onde e como gerar economia desde o início do projeto até a finalização da sua casa. E não é só economizar fazendo pesquisa para ver em que lugar é mais barato, não. Aqui você vai entender como gerar economia de verdade, com estratégia e técnica aplicada. Cálculo de materiais.
você vai entender como acertar no cálculo de materiais da obra para não perder dinheiro comprando o que não vai usar e nem ter a obra parada porque comprou a menos e faltou na hora de construir. Quantidade certa, no tempo exato, para uma obra rápida e sem desperdícios. Orçamento da obra. Aqui você aprende como fazer os orçamentos para sua obra tendo em vista a comparação entre as milhares de oportunidades disponíveis no mercado, levando em consideração preço, prazo, condições de pagamento, facilidade de recebimento, qualidade da compra e todos os detalhes necessários para que o seu orçamento caiba no seu bolso e garanta a qualidade da sua construção da maneira que você deseja. Negociação. Nessa etapa você aprende técnicas e estratégias que eu uso e que vão te ajudar a conseguir mais e melhores descontos, vantagens e economia. Além disso, vai entender como negociar os termos corretos de contratação para o seu tipo de construção e dessa forma não perder dinheiro. As etapas da obra. Aqui você vai aprender sobre cada uma das etapas da obra de maneira descomplicada e como organizar a sequência de ações durante a construção para ver sua casa ser construída com agilidade do começo ao fim dos serviços. E o pós-obra. Nesse ponto, a sua casa já estará pronta e aqui você vai aprender a cuidar do que foi construído, com estratégias que vão te ajudar a planejar os cuidados com a sua casa e fazer isso de maneira simples e econômica, garantindo que o seu lar, construído com tanto esforço, permaneça sempre como um lugar tranquilo, confortável e lindo. Construir sem saber escolher a pessoa certa para te auxiliar é um grande problema. Construir sem auxílio e sem controle do que está fazendo então é perrengue com certeza. Eu não sei qual o seu momento dentro da sua jornada da construção, mas talvez você já esteja sofrendo por não ter planejado a sua obra ou, sem ter o controle da sua construção de modo visível, está caminhando para o prejuízo certo e ainda nem sabe. E essa bomba explode rapidinho. Fazer a sua inscrição no método do domínio de sua obra hoje pode ser a diferença entre um depoimento de quem acaba de chegar no canal dizendo: tenho vontade de construir, mas nem sei por onde começar. Enfim, será que é possível? Para um depoimento de quem está entendendo como dominar de verdade a sua obra, que diz: essa era a ajuda necessária para começar a minha casa própria. Ou então, ao invés de dizer: minha obra ficou 3 vezes mais cara do que eu imaginava, poder ter o prazer de dizer: esse vídeo me deu uma luz e eu irei economizar muito. E se você ainda tem alguma dúvida sobre se vale a pena entrar para o método do domínio de sua obra, basta lembrar do Geraldo, que uma conversa rápida entre nós, ele seguiu à risca a minha orientação e conseguiu se livrar de uma dor de cabeça que para ele era enorme e reverter uma negociação ruim e economizar quase R$3.000. Agora, imagina o que você pode conseguir tendo o meu acompanhamento e aplicando o método do domínio de sua obra desde a ideia inicial da sua casa, a compra do terreno, a elaboração do projeto, a negociação da mão de obra, do material, toda a etapa de construção, até ter a sua casa pronta, do jeito que você deseja. Eu tenho certeza que R$3.000 é um valor bem pequeno perto do que você pode conseguir. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou melhorar ainda mais o seu acesso ao método, te entregando bônus exclusivos que individualmente já valem bem mais do que o próprio método. O primeiro é o meu acompanhamento direto. Você terá acesso ao meu WhatsApp por 60 dias para tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, receber as minhas orientações e encaminhar o seu projeto para transformar o seu sonho de construir em casa pronta. E não importa se você já tem o projeto pronto, tem apenas uma ideia do que deseja ou não faz noção nenhuma de como começar. Eu vou te ajudar pessoalmente com isso, 1 a 1. Hoje, a hora da minha consultoria não sai por menos de R$350. Eu tenho lista de espera. E isso você pode conferir no meu site. Mas para quem se torna aluno do método domínio sua obra, meu acompanhamento através do WhatsApp é um bônus e você não paga nada a mais por isso. Inclusive, eu não sei por quanto tempo eu vou continuar com esse bônus, então aproveita. Além disso, você terá o meu direcionamento ao vivo, em consultorias em grupo, através do Zoom, 2 vezes ao mês. 100% de graça por 1 ano. Nessas consultorias, além de conteúdos especiais, você terá o meu suporte direto. Para tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o método, basta enviar sua pergunta e entrar no Zoom no dia e hora marcados. Simples assim. E quer saber de uma coisa? Nem seu arquiteto vai te encontrar tantas vezes assim durante sua obra. Acredite em mim. E para completar,
Eu preparei lindos projetos que serão seus exemplos, suas inspirações para construir a casa dos seus sonhos e estarão lá na área de membros, para você acessar, fazer o download e se inspirar da melhor maneira possível. Um projeto pequeno, com até 2 dormitórios, feito por mim e minha equipe, no meu escritório, não sai por menos de R$10.000. E isso você também pode conferir lá no meu site. Mas eu vou disponibilizar alguns modelos inteiramente de graça para você usar como inspiração para sua casa da maneira como preferir. Isso vai ser muito importante para você que ainda não tem ideia de como será o seu projeto ou que acredita que pode melhorar alguma coisa no projeto que já tem. Mas para receber tudo isso, você precisa decidir dominar a sua obra. E agora, eu quero fazer uma reflexão aqui com você. Imagina você daqui a um tempo, na sua casa nova, do jeitinho que você planejou. Você num lugar bem confortável, naquele cantinho que você imagina desde agora ser o seu local de sossego. Aproveitando um fim de tarde com quem você gosta, na tranquilidade do que é seu, construído com seu suor. Aquela merecida recompensa que talvez você esteja esperando a sua vida inteira. Imagina que essa recompensa chegou, que você conseguiu e agora está aproveitando e está curtindo a sua casa pronta. Isso é bom demais. E justamente agora, nesse momento, se você quer realizar definitivamente o sonho de construir a casa do jeito que sempre sonhou, mas fazer isso com economia de verdade, sem dor de cabeça, e ainda receber os bônus que eu preparei que vão te ajudar a construir com muito mais facilidade, economia e qualidade, chegou a hora de você clicar no botão abaixo e se inscrever no método Domine Sua Obra. O acesso é liberado na hora, então assim que se inscrever você já poderá acessar a primeira aula em que eu explico detalhadamente o processo de aprendizagem. Mas Jefferson, depois de tudo isso, quanto vai custar o curso? Quanto você pagaria para construir a casa dos seus sonhos sem ter nenhum tipo de dor de cabeça? Consegue pensar em algum valor? Pois bem, já existe um valor para isso. E é o valor que um profissional da área vai cobrar para cuidar de toda a administração da obra por você, seja ele arquiteto ou engenheiro. E esse preço pode variar entre 10% a 15% do valor total da obra, ou seja, a cada R$100.000 que você gastar na sua obra, você vai pagar entre 10 mil e 15 mil para que esse profissional administre a sua obra por você. Mas existe um porém nisso, porque mesmo contratando o arquiteto ou engenheiro para cuidar de toda a administração da sua obra, você não elimina o risco de imprevistos que podem fazer você gastar muito mais do que o planejado. Mas, ao invés de pagar tudo isso, eu vou te propor algo bem melhor. Você toparia investir o valor de um saco de cimento por mês em algo que te fizesse economizar o valor de um caminhão de areia por semana na sua obra? Isso sem contar o valor da dor de cabeça que você elimina. Se a sua resposta foi sim, o método Domine Sua Obra é para você. E para acessá-lo agora, você vai investir apenas R$ 597, que ainda poderão ser parcelados em até 12 vezes de R$ 59,58. O método Domine Sua Obra não custa nem 0,5% do valor que você vai investir na sua construção. Fala sério, né? Nem o granito para sua cozinha é tão barato assim. E para tirar a responsabilidade das suas costas de uma vez, eu ainda vou te dar 15 dias de garantia para testar o curso e sentir na prática como é ter o controle da sua obra, conseguindo economia de verdade e sem dor de cabeça. E se mesmo assim você achar que prefere lidar o tempo todo com os problemas comuns da obra e o risco de prejuízo a todo instante, tudo bem, é só pedir o reembolso que eu devolvo o seu dinheiro sem mais perguntas. Mas eu tenho certeza que ficar careca de preocupação e tomar prejuízo não é o caminho que você vai escolher depois de acessar a área de membros do método Domine Sua Obra. Isso sem contar como é gostoso chegar para comprar um material para sua obra, sentar para negociar com o prestador de serviço, ou visitar a sua construção e entender tudo o que está acontecendo, saber do que está falando sem medo de ser passado para trás, porque tem a tranquilidade de seguir e aprender tudo isso com um método que funciona. Dito isso, chegou a hora da verdade. E nesse exato momento, você tem apenas duas opções. Continuar correndo de mãos dadas com a possibilidade de tomar um baita prejuízo, podendo até ter que esquecer de uma vez por todas o seu sonho de construir a sua casa. Ou fazer a sua inscrição agora, aproveitar todos os benefícios que eu ofereço e ter a certeza de que construir a casa dos sonhos não é só um desejo, mas uma realidade que você pode alcançar com economia de maneira leve, sem dor de cabeça,
através de um planejamento bem feito, um controle bem executado e que vai trazer conforto e bem-estar para você e para sua família. Se construir com tranquilidade e economia é importante para você, clica no botão abaixo, faz sua inscrição e vem comigo, porque eu vou te ajudar na construção da sua casa. Eu sou Jefferson Evangelista e esse é o método Domine Sua Obra.